Lembrando as atividades, como sempre o fazemos, né, aqui do Centro Espírita Allan Kardec, toda segunda, terça e quinta, das 19 às 19h30, os passes. Às quartas-feiras, a palestra, o tratamento espiritual e o passe. Às quintas-feiras, estudo de O Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, para um grupo já mais avançado. Às sextas-feiras, roda de conversa sobre mediunidade. Aos domingos de manhã, evangelização infantil. Aos domingos à noite, a palestra e os passes. Tirando a atividade do domingo de manhã, todas as outras às 20 horas. E no domingo à noite também, evangelização infantil e mocidade. Então, são essas as atividades. Hoje, nós vamos continuar com a 12ª Semana Chico Xavier, mas antes de falarmos da semana e de fazermos a nossa prece, a Rose vai estar falando também sobre o evento que vai acontecer dia 4 de agosto aqui em Matão. Bem, obrigada. Boa noite a todos. Antes de falar qualquer coisa, eu quero agradecer a todos os membros encarnados e desencarnados que fazem parte dessa casa, que fazem com que ela seja tão acolhedora cada vez que a gente vem aqui. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite para divulgar o evento idealizado não por mim, mas por Espíritas em Matão, juntamente com a USE, né? E nós temos aqui representado Gustavo, Marquinhos, Valentim, que tem um grande trabalho já na USE de Matão. E o evento ao qual nós estamos divulgando hoje é esse aqui, ó. Chama-se Espíritas em Ação, tá bom? O evento Espíritas em Ação não tem nome de casa, porque a ideia dele... Vocês estão me ouvindo, né? Eu vou falar sem microfone, tá bom? Ah, vocês não. Então, desculpa aí. Valentim, seja o nosso modelo, por favor. Não tem nenhum emblema de casa nenhuma, não tem nada que seja vinculado a esta ou aquela. É espírita, tá? Nós estamos numa época de transição. O que é transição planetária, que a gente tanto ouve falar e a doutrina nos ajuda a entender? É uma mudança. Geralmente a gente imagina que a mudança vem de fora para dentro. E dentro da doutrina nós temos a grandiosidade de compreender que a modificação é do nosso eu. Que não haverá paz no mundo, que não haverá nada diferente para melhor se nós não fizermos o melhor e não modificarmos a melhor versão de nós mesmos. Então, a intenção de fazer esse evento, esse ano, é devido aos 150 anos de Kaibar Schutel. Nós queríamos fazer em outra época que não fosse tão próxima ao EAC. E temos a felicidade de estar falando dos dois eventos aqui no dia que o Orson está, né, fazendo a palestra. Justamente para que ninguém confundisse ou atrapalhasse, porque são dois eventos grandiosos que vão trazer para nós uma oportunidade única de aprendizado, de compartilhar de ideias e principalmente de elevação vibratória para sintonizarmos com o bem, com o bom e com o belo. Então, Espíritas em Ação só vai ser feito em agosto esse ano devido à agenda da Anete Guimarães, que os palestrantes são Anete Guimarães, Arthur Valadares, que vocês conhecem, o Alamítio, que é o autor dos livros com a Turma da Mônica para evangelização infantil, e a Elizabeth Lacerda e o Alex. Então, são esses os nossos palestrantes do dia. É um evento que, por ser um ano de festividades, nós colocamos um valor muito irrisório, R$10 a inscrição, mais alimento não perecível no dia, para oferecermos para casas espíritas que trabalham com cesta básica e também para a Associação de Combate ao Câncer. Então, os R$10 é para que nós estejamos presentes e possamos levar simpatizantes, pessoas que queiram conhecer a doutrina. Vai ser na Sorema, iniciando às 8h30 da manhã. Nós vamos abrir as portas da Sorema com café da manhã. Em seguida, nós teremos a apresentação da Orquestra Jovem. Aí, depois, nós teremos a primeira palestra da doutora Anete. Depois, Elizabeth Lacerda.
pausa para almoço. A Sorema ali vai estar oferecendo almoço para quem é de fora, para quem é de Matão também, que queira almoçar lá. R$ 25,00 o almoço, comer à vontade, um cardápio super legal. Depois volta com os outros palestrantes, com a Alamítio e com Arthur Valadares. E no final nós teremos 1 hora e meia, um pinga-fogo com os palestrantes. Então vai ser um dia maravilhoso. Nós convidamos a todos, esperamos ver essas carinhas que aqui estão hoje conosco, porque é um evento que não é de uma casa ou de outra. Espíritas em ação. Se nós não sairmos dessa capacidade de vir à palestra, assistir à palestra, tomar passe e água fluidificada, a nossa ação não foi suficiente para externar o melhor de nós. Se nós não doarmos o melhor de nós, não sairmos dessa posição para fazermos algo, eu acredito que Matão tem esse potencial. É oportuno estarmos aqui como espíritas, já que o bandeirante do espiritismo esteve entre nós, deixou rastros brilhantes para que nós sigamos e cheguemos até Jesus. Então o convite é de coração, que vocês possam estar conosco, não só no evento do dia 4, mas também do EAC. Viu? Que nós possamos nos unir a ponto de mostrarmos para nós mesmos que nós somos muito mais e que podemos muito, partindo do princípio que Jesus exemplificou e se fez verbo. Verbo é ação. Para isso a gente começa a buscar, quanto mais estudo, mais disciplina, mais vontade, mais nós seremos mão que acolhe, que enxuga lágrimas e que podem caminhar com Jesus. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Sim, quem quiser fazer inscrição hoje, eu só não vou ficar até o final, porque eu tenho outra reunião agora sobre o evento. Mas a Anne, por favor, ela está aqui presente, tá? Quem quiser fazer, deixa os R$10, nome completo e telefone com ela. Tá? Eu agradeço a todos desta casa, agradeço pelo espaço, um beijo no coração de cada um, viu? A camiseta também está à venda. Camiseta está à venda, não só para usar no evento. Nós fizemos a camiseta para que nós possamos angariar fundos para pagar as passagens aéreas e todos os gastos que nós tivermos. Custa R$ 27,00. Se alguém se interessar também, é só falar com a gente, tá bom? Muito obrigada. Então nós vamos fazer a nossa prece. Quem faz a palestra hoje é o Orson Peter Carrara, conhecido de todos, né? E essa palestra faz parte da 12ª Semana Chico Xavier, que termina na próxima terça-feira, dia 7, dia 7 não, estou adiantando, dia 3, lá no Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, todos convidados também para estarmos lá na terça-feira. É um grupo musical que vai estar fazendo uma apresentação sobre Chico Xavier, um homem chamado amor. Terça-feira, encerramento. Então nós vamos unir os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso mestre e irmão maior, e rogarmos da espiritualidade aqui presente, dos mentores dessa casa, dos espíritos amigos que dirigem esta reunião e as atividades do Centro Espírita Allan Kardec, a assistência, o amparo, que possamos, durante essa hora que aqui vamos estar, recebendo esses ensinamentos, termos a nossa capacidade de entendimento dilatada para assimilarmos o que aqui será exposto e que também sejamos tocados por essas orientações para que ao término da reunião estejamos também com o desejo, o propósito de colocar em prática no nosso dia a dia e alcançar o objetivo pelo qual Deus nos criou, que é de fazermos a nossa evolução, mantendo a nossa capacidade de sermos felizes. Sim, confiantes nessa assistência e nesse amparo, na presença dos amigos espirituais entre nós, iniciamos a reunião de palestra da noite de hoje. Que assim seja.
Antes de passar a palavra para o Orson, ainda queria lembrar, né, que a 12ª Semana Chico Xavier é uma realização da USE Municipal de Matão, que é o órgão que congrega os centros espíritas da cidade para a unificação. Então, com a palavra o Orson. Muito boa noite a todos. Nossa alegria por estar aqui outra vez, por estarmos juntos e temos a oportunidade de refletir na grandeza apresentada pelo Espiritismo, esta doutrina luz, que tem tanto a nos oferecer, que nos ajuda de maneira tão abrangente diante de seus postulados centrados no bom senso, na lógica e principalmente no estímulo ao bem. Eu quero saudar os nossos amigos conectados pelo Facebook, é sempre uma satisfação essa valiosa oportunidade que estamos vivendo hoje, de transmissão ao vivo das palestras que alcançam tantas pessoas, retransmitidas por rádios, webs, de forma que isto é muito saudável para nós. Eu fico sempre a pensar que isto ocorrendo na terra de Caibarchuto. Não é por acaso, né? O homem que labutou aqui por esforços gigantescos de divulgação doutrinária, isso ocorrer em Matão com tanta profusão, atingindo tantas pessoas. Antes de começar a nossa palestra, eu vou passar uma prancheta. Quem quiser, claro que não é obrigatório, é opcional, anotar o seu zap. Nós temos utilizado o WhatsApp agora para divulgar os eventos espíritas de Matão. Não vamos mandar bom dia nem boa noite, podem ficar sossegados com isso. Porque esse negócio de bom dia, boa noite, a notícia desaparece, né? Então, nós vamos utilizar exclusivamente para divulgação de eventos espíritas. O evento que a Rose convidou agora também será divulgado para todos os contatos. E outros eventos que virão, palestras, reportagens, etc. Inclusive, a entrevista com a doutora Thaís Moriyama, que falou sobre depressão, medo, angústias, etc., cujo link nós também estamos divulgando por esses contatos de WhatsApp. Em cada palestra que eu vou, eu tenho pego contatos. Para vocês terem uma ideia, eu estou com mais de 2.000 contatos no celular, eu não sei até onde vai aguentar, mas enquanto ele aguentar, eu estou colocando lá. Separados, classificados por centro, por cidade, então a gente direciona a divulgação de acordo com o evento. Isso tem sido muito saudável, porque permite realmente atingir muitas pessoas para que fiquem sabendo de coisas importantes, notáveis que acontecem. Muita coisa acontece, muita gente não fica sabendo, é uma pena, é uma judiação. Nós temos recebido personalidades notáveis aqui em Matão, e a gente fica com pena, né, de a pessoa não ter sabido, ou não ter comparecido, não ter aproveitado aquela oportunidade. Então, quem quiser, nós vamos passar essa prancheta. Quem quiser anotar, anote o nome, para a gente colocar no contato naturalmente, e o WhatsApp. Depois eu vou fazer um primeiro contato, vou começar com você aqui, depois você vai passando. Fazer um primeiro contato, aí sim eu vou dizer boa noite ou bom dia, eu sou o Orson, cadastrei seu nome para contatos. Depois acabou, tá? E vai ser textual, não vai ser com imagem, não vai ser com nada, é só textual mesmo. Muito bem. E nós aqui estamos agradecidos à USE pela realização, já é a 12ª semana, 12ª edição da Semana Chico Xavier. E realmente é uma iniciativa nobre, é uma iniciativa que deve ser levada adiante com muito empenho, face à importância deste grande nome da história do Espiritismo no planeta. Pela personalidade desse espírito grandioso que a humanidade ainda vai se dar conta da importância da passagem desse espírito no planeta. Um espírito que se revestiu de humildade, não é que se revestiu, ele já trazia em si a humildade, conquista da alma nos esforços continuados da evolução, e aportou a este planeta em condições adversas. Nasceu em família pobre, ficou órfão de mãe, sofria surras diárias, passou dificuldades materiais imensas, mas deixou um legado incomparável de sabedoria. Mas não só de sabedoria, as suas experiências ensinaram e continuam ensinando, transformando gerações. Mas, muito além de todas as virtudes que ele é portador,
continua sendo, é claro, não perde porque desencarnou, o espírito guarda as conquistas adquiridas. Este nome deixou exemplos e estímulos para a posteridade. Os séculos futuros avaliarão isso com mais praticidade, com mais profundidade, para entender a personalidade de Chico, que nós ainda estamos tentando assimilar, tamanha a distância que todos nós estamos da grandeza desse espírito que deixou-se impregnar pela luz do Evangelho, vivendo em si mesmo as lições vivas de Jesus, colocando-se num patamar de humildade, num patamar de estímulo ao bem perante as pessoas que com ele conviveram. Por isso, quando convidados a falar na Semana Chico Xavier, na 12ª edição, nós propusemos o tema Kardec e Chico, justamente para fazer um paralelo, para fazermos uma viagem histórica no tempo até, e mesmo uma reflexão filosófica sobre essas duas figuras que fazem a história do Espiritismo com grandeza, com destaque incomparável. Porque se pensarmos bem, a vivência de Chico Xavier, totalmente voltada para a doutrina espírita, totalmente voltada para a vivência puramente espírita, nasceu por força do Espiritismo. Claro que esse Espírito trouxe consigo uma missão de dar continuidade à expansão do pensamento espírita. Mas antes, a doutrina espírita foi apresentada ao planeta por Allan Kardec. Como se sabe, o Espiritismo é fruto do trabalho de um gênio intelectual. Allan Kardec foi um professor que teve seus livros adotados pelo governo francês de sua época. Um homem inteligentíssimo, um homem de uma sagacidade mental e intelectual destacada. E Allan Kardec viveu numa época de preconceitos, uma época difícil, não tinha o WhatsApp naquela época, não tinha como fazer isso, né? E antes de se tornar espírita, bem antes, demonstrando já o seu espírito humanitário, a sua vontade de auxílio ao próximo, de expansão do bem, que eram características da sua personalidade incomparável, ele já ministrava cursos gratuitos de química, de física, de história, de filosofia, para alunos que não podiam pagar. E ele não tinha ainda contato com o Espiritismo. Não havia ainda tido contato com a existência e a ação dos Espíritos. Todavia, dedicava o seu tempo, a sua habilidade, a sua sagacidade mental, o seu intelecto privilegiado. Não é privilégio de ter recebido um intelecto privilegiado, mas é fruto de conquistas do esforço do Espírito, que chegou ali com uma tarefa a executar. E dedicava isso para também auxiliar alunos ou pessoas que não pudessem pagar. Então ele oferecia cursos gratuitos. E era um homem de destaque no seu tempo. Um professor respeitado, famoso, etc., que teve, como disse, livros seus adotados pela educação do governo francês para uso na educação. E depois, aos 50 anos, teve contato, como é conhecido da história, contato com os fenômenos produzidos pelos espíritos, e de observação e observação, de estudos e estudos, usando o critério, o método científico da observação, nos apresentou depois o Livro dos Espíritos. Isso em 1857, como é do conhecimento de todos. Ora, Allan Kardec apresentou a codificação espírita, que deu origem às demais obras, as complementares. Allan Kardec publicou a Revista Espírita, manteve uma correspondência extensa com vários países da sua época, não havia comunicação tão fácil como temos hoje, mas ele manteve uma correspondência muito ativa e dedicou-se com afinco para que a posteridade tivesse a codificação, que não deixasse dúvidas, para que a posteridade tivesse esse texto teórico que nós hoje utilizamos para estudar, aprimorar o nosso conhecimento, avançar no entendimento dessa proposta espírita de maneira impecável. E aí está a doutrina espírita. Mas não é um trabalho isolado. Allan Kardec surgiu numa época de amadurecimento intelectual. Os fatos recentes na história do planeta permitiram, era a época de amadurecimento, permitiram que as ideias amadurecessem. E Allan Kardec apresenta a doutrina espírita, utilizando-se inclusive de um pseudônimo,
Allan Kardec, apagando-se na personalidade conhecida que era na França, ou pelo menos na cidade onde morava. Ele que nascera em Lyon, fixara-se em Paris, mas com este amadurecimento inicia-se o processo anteriormente elaborado da revelação espírita ao mundo, para que nós, aqueles que estamos encarnados através dos séculos vindouros, tivéssemos à disposição este conteúdo de esclarecimento que nos dá notícias da nossa natureza, da nossa verdadeira e autêntica natureza. Ou seja, somos criaturas imortais. A morte não existe. A morte é um fenômeno biológico apenas, natural. Não é preciso ter medo da morte. E, ao mesmo tempo, incentivando a fraternidade, a ponto de Allan Kardec colocar como bandeira do Espiritismo trabalho, solidariedade, tolerância. São 3 princípios que embasam este conteúdo oferecido pela doutrina espírita. Mas como não era efeito do acaso, foi um planejamento anteriormente elaborado, cuidando da condução da evolução planetária, mais tarde aporta no mundo o médium Chico Xavier, nascido em 1910. É claro que não foi a única personalidade convocada para vir ao planeta acompanhar e promover essas transformações todas, transformações que pudessem mudar o sentido da vida, transformações que conduzissem a humanidade para um amadurecimento. Foram vários personagens em todas as áreas do conhecimento, mas o nosso foco hoje é Chico Xavier. Estamos lembrando a figura desse médium, desta maior antena psíquica que o planeta recebeu. Um médium de vastos recursos mediúnicos. Ele possuía muitas faculdades mediúnicas, entre elas a vidência, audiência, materialização, cura, psicografia, psicofonia, etc., entre outras. Mas manteve-se, por orientação de Emmanuel, na psicografia, porque o seu trabalho era com o livro, promover a cultura espírita, expandir o conhecimento, que viria do embasamento apresentado antes por Allan Kardec. E Chico Xavier teve uma vida, como dissemos no início da nossa fala, uma vida de dificuldades. Não foi uma vida de facilidades. Foi uma vida marcada por grandes testemunhos, por muitas renúncias. Foi uma vida marcada por testemunhos difíceis, dolorosos, inclusive econômicos, mas também na saúde. Foi um espírito que ocupou um corpo enfermo, na área cardíaca, na área visual, enfrentou muitas dificuldades de saúde. Mas isso acontece normalmente com as grandes almas. As grandes almas não pedem facilidades. As grandes almas, elas trazem ao mundo o seu programa de ação e normalmente elas vêm acompanhadas de dificuldades, justamente para se preservarem das tentações. Todos nós estamos sujeitos a variadas tentações, entre elas a vaidade, entre elas o egoísmo, o orgulho, o poder, o sobrepor-se sobre outras pessoas, a maledicência, a intriga de bastidores. Todos nós estamos sujeitos a essas questões. E ainda somos assim. Ainda nos deixamos seduzir por essas imperfeições. E esses espíritos, extremamente vacinados contra essas imperfeições, porque com experiências, já acumuladas, com bagagens variadas de existências anteriores, já trazem consigo a experiência vivida e, portanto, não se deixam seduzir mais por vaidades, por tolices, por ilusões. Trazem aquele afinco na tarefa, abraçam a tarefa e focam o seu trabalho. É o que aconteceu com Allan Kardec na codificação do Espiritismo. É claro que podem falhar, não são espíritos perfeitos, são espíritos ainda caminhando, mais amadurecidos que nós, mas caminhando. O mesmo aconteceu com Chico Xavier, um espírito talhado na experiência,
Um espírito que já se libertou de vaidades. Um espírito que já se libertou de egoísmo. A gente nota nisso no comportamento que um espírito desquilate apresenta. Como o nosso Caibarchu Matão. Desprovido de vaidades. Desprovido de ilusões. E focado no trabalho. Focado perfeitamente naquele objetivo de exaltar, de fazer valer a presença do conteúdo espírita, que outro não é, senão o convite de Jesus à nossa melhora moral. Este é o objetivo do Espiritismo. Já aprendemos isso com Allan Kardec. E esses espíritos, focados nesse sentido, fazem desse programa a sua conduta. Fazem desse programa a sua maneira de proceder, nos relacionamentos variados. Daí a alta noção do dever. Daí o alto comprometimento com as sérias questões que a vida propõe. Por isso, quando lemos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vamos procurar no capítulo 17, nós vamos encontrar lá, no capítulo 17, item 3, aquele famoso texto, sempre utilizado nos estudos, muito citado por palestrantes, o homem de bem. O homem de bem é um estudo, é um texto de Allan Kardec, aqueles textos que ele colocava antes das instruções dos espíritos, produto da sua reflexão, produto da sua elaboração mental, do seu raciocínio, sempre focado no bem, e Allan Kardec produziu textos preciosos. Um deles é esse, o homem de bem. Esse texto, de uma beleza ímpar, apresenta em vários parágrafos curtos as qualidades de um homem de bem, de uma mulher de bem, de um ser humano, daquele que conecta-se perfeitamente com as propostas do amor, que é lei da vida, tão bem apresentadas por Jesus e divulgadas com ênfase pelo Espiritismo. O homem de bem elucida e elabora Allan Kardec didaticamente numa sequência lógica, apresenta várias qualidades conhecidas de todos nós, citadas, lembradas, mas eu quero destacar uma só, apenas para situar as personalidades de Allan Kardec e especialmente de Chico Xavier, porque é o foco dessa homenagem. Diz Allan Kardec no texto O Homem de Bem, ele é bom, humano e benevolente para com todos. Vejam, é um parágrafo curto. Ele é bom. O que verdadeiramente é ser bom? Bonzinho ou bondade? O que é ser bom? Vai gerar interpretações variadas. Interpretações, inclusive, que às vezes vêm atender aos nossos interesses. Fulano é bom, fulano não é bom comigo. Fulano é bom comigo. Vai gerar interpretações. Mas o fato das interpretações diferenciadas, fruto da maneira como enxergamos a vida, fruto das nossas próprias bagagens, não altera a realidade do que é bondade. Expressa no comportamento, expressa na palavra, expressa no jeito de viver ou de conviver. Ele é bom, é humano. Quantas vezes temos comportamentos irracionais? Quantas vezes nos deixamos seduzir por agressividade? Quantas vezes? Ainda somos assim, convenhamos. Vamos convir. Mas o texto diz, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. A benevolência é entender a dificuldade alheia. A benevolência é ir ao encontro da dificuldade alheia, pois Chico Xavier viveu isso em plenitude e na totalidade. Ele que não tinha nenhum tipo de malícia, no sentido de ver no outro alguma atitude, comportamento ou olhar de desconfiança. Não, ele era benevolente. Há uma história muito conhecida. Como se sabe, o Chico fez muitas viagens. Viagens de autógrafos, viagens para visitar doentes, etc. E tinha uma viagem que ele fazia por uma estrada entre uma cidade e outra, que toda vez ele queria parar no mesmo posto de gasolina. E o motorista que o levava ficava sem entender
porque aquele posto era muito precário. O café era horrível. O café é horrível, um posto precário, um ambiente nada recomendável. Pois o Chico toda vez parava lá na ida e na volta. Tinha que fazer o contorno, retornar e parava lá na ida e na volta. E o motorista não entendia isso. Um dia ele perguntou, Chico, naquele tempo não tinha o grau ainda, né? Mas Chico, por que você não para no grau? Vamos dizer, atualizando a mensagem de hoje. É que você sabe, meu amigo, naquele posto lá, mora um casal de libaneses. Eles estão passando por grandes provações, a ponto de se separarem. Eles têm 2 crianças pequenas. Se eu não for lá, pode ser que eles se separem. Então ele ia lá e ficava muito tempo conversando com eles. E toda a conversa com o Chico era recheada do sabor do estímulo, era recheada do sabor da fraternidade. Porque um espírito desta grandeza exala de si mesmo uma bondade natural, espontânea, não é forçada, já é dele, já conquistou. Então ele parava lá porque tinha isso. Chico era preocupado com as dificuldades alheias. Tanto é que era muito comum, aqueles que visitavam Pedro Leopoldo, visitavam Uberaba, sabiam que depois da psicografia, depois dos atendimentos, daquela conversa, atendia um por um, aquela paciência de atender a todos, Chico Xavier ainda saía pela madrugada e normalmente ia visitar famílias e casebres. Ia lá, ia visitar pessoas. Porque o Chico, naquela época, que não tinha o WhatsApp, ele era o próprio WhatsApp. Os espíritos falavam, Chico, tal pessoa precisa de ajuda. Ele recebia a mensagem. Ele ia direto. Os espíritos o avisavam, fulano está para desencarnar. Doutor Bezerra chegava, Chico, vá lá, eu vou te acompanhar. E ele obedecia. Ele ia. Algumas pessoas, passando por dificuldades de Uberaba ou Pedro Leopoldo, desesperadas por motivos variados, oravam e pediam a ele. A pessoa estava distante, não telefonava, oravam, pediam ajuda. Ele recebia a mensagem, ele era o WhatsApp em pessoa. Recebia e ia no endereço, porque ele tinha essa capacidade. Mas todas essas capacidades, vidência, ler pensamentos, receber mensagens mentais, enxergar a distância, muitas vezes ver uma pessoa e já sabia quem era a pessoa, sabia toda essa história, chamava as pessoas pelo nome, sem nunca tê-las visto. Quantas vezes, nas filas de Uberaba, pessoa angustiada no fim da fila, que não tivera qualquer contato, e falava, Dona Cecília, por favor, venha cá. E falava a história, diminuía aquela aflição. Muitas pessoas, ao adentrarem o ambiente onde o Chico estava, se emocionavam, choravam de vê-lo, porque sentiam a sua vibração saía espontaneamente, abrangendo as almas. Mas isso não é porque ele era médium, não. Isso era ele. Ele era assim. Claro que a mediunidade facilitava muito o trabalho, mas a mediunidade dele também era conquista da alma, porque todos nós que estamos reunidos nesta sala, neste planeta, todos nós deveremos alcançar essas condições. Todos nós chegaremos o dia de ler pensamentos, não agora, pelo amor de Deus. Mas todos nós chegaremos à época de ler pensamentos, de sentir a angústia do outro, de sentir a preocupação, o anseio. E, naturalmente, com o espírito de fraternidade, de empatia, o espírito de amor ao próximo, brota oferecer o conforto que a pessoa precisa. Isso é um homem de bem. Os espíritos conquistaremos essa performance. É lei da vida, é lei de Deus. É que o Chico é um espírito que está acima das condições desse planeta. É alguém que já andou alguns degraus acima.
não é um espírito perfeito. Ainda tem caminhos a percorrer. Mas é um espírito que está acima de nós. Um espírito que já se despiu, como disse, de algumas imperfeições e incorporou ao seu procedimento, à sua conduta, esta vibração natural de amor. De forma que esses detalhes fazem a gente entender mais uma personalidade assim. Com o advento do Espiritismo, perdoe a minha sede, a imperfeição do corpo. Com o advento do Espiritismo, nós conhecemos a lei do progresso, a evolução inevitável de todos nós. E, portanto, caminharemos também nessa direção. Mas, vendo hoje, nós que estamos no século XXI, reencarnados no Brasil, terra onde nasceu Chico Xavier, reencarnados nesta época de lutas, nesta época de desafios intensos, nesta época de amadurecimento, de despertar de uma nova consciência, temos em Chico o modelo da simplicidade, da humildade, virtudes que ainda deveremos conquistar. Mas fica o exemplo. Por isso, o homem de bem, ele é bom, ele é humano, é benevolente para com o próximo. E aquele texto de Allan Kardec, o homem de bem, vai apresentar outras características. De confiar na vida, de não ser vingativo, de amar, etc. Tem lá uma relação muito grande. Mas isso também nos leva a qualificar, a encontrar a pergunta 573 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual seria a missão dos espíritos encarnados? Ora, isso tem a ver conosco. Nós estamos encarnados. Somos homens e mulheres ocupando temporariamente um corpo de carne que vai se desagregar com o tempo. O corpo é um produto perecível, não dura para sempre. Não sei se vai ser essa noite, se vai ser daqui 10 anos, daqui uma semana, mas todos nós voltaremos à nossa condição original. É inevitável. Lei de destruição, lei da vida, lei biológica. Mas a pergunta é, qual a missão dos espíritos encarnados? Espera aí, dá um estalo na cabeça, eu estou encarnado. Qual é a missão, então, nossa? Estamos encarnados, ocupando temporariamente a nossa vida física, uma existência. E os espíritos responderam a Allan Kardec: instruir os homens, promover o seu progresso, em outras palavras, estou usando as minhas. Promover o seu progresso e conduzi-los ao bem. Ora, Chico fez tudo isso. Instruiu os seus irmãos, fazendo-se um instrumento fiel do ensino dos Espíritos. A produção de livros abundante, livros que trazem orientação clara, baseada na codificação. Promoveu o progresso e continua promovendo. E ainda nos conduz ao bem com as orientações que se fez intermediário. Mas principalmente pelo exemplo de conduta. Porque o lado médium é muito valorizado. A gente destaca, o Chico Xavier era médium, Emmanuel escrevia com ele, Dr. Bezerra dava receitas por ele, espíritos de nobreza se manifestavam por ele, tudo bem. Mas muito acima do fenômeno mediúnico está a personalidade, está o homem Chico Xavier. Está o espírito reencarnado na personalidade de Chico Xavier. Um espírito moralizado. Um espírito que venceu ilusões. Um espírito que se colocou num patamar de respeito à vida, incentivando as criaturas, enquadrando-se naquele qualificativo da missão dos espíritos encarnados. Instruir os homens, conduzi-los ao bem, incentivar e promover-lhes o progresso. Como também fez Allan Kardec, como fez Caibar Schutel e Matão, como fizeram tantas outras personalidades, não necessariamente na área religiosa, ajudando-nos a avançar. É interessante pensar nisso, porque o Espiritismo não foi inventado por Allan Kardec. O Espiritismo não foi fundado, criado por Allan Kardec, não. Não é imaginação do codificador. O Espiritismo é produto
de uma elaboração textual, fruto da observação dos fatos. Que fatos? As leis da vida. As leis da vida são as leis do amor. Allan Kardec elaborou em O Livro dos Espíritos as leis de acordo com a observação e o ensino dos Espíritos. Será muito interessante que a gente busque o índice de O Livro dos Espíritos para ver a sequência das leis de Deus. E claro que elas se desdobram depois em perguntas e respostas que tornam o conteúdo inesgotável para todos nós. E Chico Xavier talvez seja a personalidade que mais absorveu no próprio comportamento o Evangelho do Cristo. A criatura que mais absorveu. O maior exemplo de espírita. Porque foi alguém que conformou-se, não no sentido da palavra de ficar conformado, não. Conformou-se quer dizer, adequou-se aos ensinos trazidos pelo Espiritismo. Porque aí entra um detalhe muito importante no exemplo de Chico Xavier. Chico sempre estudou o Espiritismo. Você sempre vai encontrar o Chico nas reuniões públicas, lendo mensagens, não só lendo, estudando, comentando mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Deu o Livro dos Espíritos. Não se dispensou estudar. Colocou-se com afinco a estudar o Evangelho do Cristo, que Allan Kardec comenta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Exemplo que cabe para nós. Porque todos nós estamos hoje atordoados com o momento que estamos vivendo, um momento angustiante, um momento difícil, um momento desafiador em todos os sentidos. Não me refiro à política. Em todos os sentidos. A vida humana está um turbilhão de desafios coletivos, nacionais, familiares e individuais. Isso é sinal de progresso. A crise de todos os sentidos, não é só a financeira, não é só a política, não é só a educacional, a crise geral. É que nem formiga, a gente sentar no formigueiro. Ela faz a gente se mexer, faz a gente se levantar, peraí, isso não está certo. E agora, o que vou fazer? Como vai ser? A crise faz a gente buscar alternativas. Por isso, quanto mais o tempo passa, diante do nosso crescimento intelecto moral, diante das experiências que vão se acumulando até pelos anos que vamos vivendo, mais e mais, a doutrina espírita se apresenta grandiosa aos nossos olhos, convidando-nos a estudá-la e nos esforçar para colocá-la no comportamento. Eis o maior desafio que nós temos. É o maior deles. Porque nós ainda estamos condicionados a vícios, a hábitos infelizes. Ainda somos seduzidos por várias imperfeições. Desde a gula, o poder, o sexo, o dinheiro, a ganância, a vaidade, e por aí vai. Tem um monte de seduções. Mas a vida está conclamando a gente a mudar esse panorama. Daí um momento difícil da humanidade. Mas aí a gente se defronta com o conhecimento sólido, apresentado pela doutrina espírita através de Allan Kardec, que Chico viveu integralmente. Como exemplo, como legado deixado à posteridade. E notem vocês, essa é uma reflexão pessoal. O que eu vou dizer aqui é extremamente pessoal. Mas eu me permito dizer porque tem a ver com o tema. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu vou dizer aqui. O que eu vou dizer aqui não é uma afirmação espírita, é uma afirmação do Orson. Mas notem, depois que o Chico desencarnou, o Brasil desgringolou. E ainda não se achou. Os últimos 16 anos depois da morte de Chico, que se completou ontem, o Brasil ficou... Por quê? Isso é uma opinião pessoal. Porque uma alma deste quilate tem uma vibração tão intensa que é capaz de equilibrar uma nação. É capaz de equilibrar uma nação com a sua vibração. Ele não está ausente. Esses espíritos não se ausentam. Continuam trabalhando. Continuam trabalhando. Todos eles continuam trabalhando.
Mas a presença física tem um papel determinante, porque quantos não procuravam? Chico, o que a gente faz agora? Como é que vai ser agora? E a sua palavra sempre pronta. Grandes nomes da política nacional procuraram o Chico, na época. Médicos, profissionais de todas as áreas, espíritas, não espíritas, procuraram o Chico. E a orientação segura, respeitosa. Isso sem falar no conforto que ele oferecia. Mães desesperadas, casais separados pela morte impactante, em acidentes, etc. Doenças incuráveis, etc. Situações calamitosas. E a sua palavra sempre ponderada, sempre presente, estimuladora, confiante. E agora não temos a presença física dele, mas ele continua. Continua, mas tem outros afazeres. O Espírito não cessa de trabalhar. O Espírito trabalha sempre. O que vai acontecer conosco também. Brevemente estaremos desencarnados e vamos avaliar o que fizemos lá, foi bom, não foi bom, o que não foi bom, vamos consertar, vamos ver como é que faz agora, o que temos que fazer para consertar aquilo que eu fiz errado. Que bom que eu fiz isso, foi bom, né? Então a gente vai fazer uma avaliação e vai ter oportunidade de aprender. Mas esses espíritos, embora estejam ainda encaminhados, são espíritos com uma alta performance moral. Conquistaram isso pelo esforço próprio, então não percamos tempo. Nós estamos na nossa melhor encarnação, não percamos tempo. Aproveitemos o instante para conhecer mais, para estar integrado, para participar, para estar presente, não perder, porque é isto. Não procuremos o Espiritismo apenas para receber paz. Claro que o passe é muito importante, mas procuremos o Espiritismo pelo seu conteúdo, pela grandeza do que ele tem para nos oferecer, significando roteiro de vida, orientação segura para não cairmos nos mesmos despenhadeiros morais que ainda estamos tropeçando e caindo. Então, Chico dá exemplo disso, apresentando-se perseverante, firme na moralidade, apresentando-se com doçura, mas com firmeza, com honestidade, com grandeza de propósito, com trabalho perseverante. Trabalhar sempre. E aí nós poderíamos perguntar, mas o que é que eu tenho que fazer? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Cada um vai descobrir o seu trabalho. Cada um de nós vai se situar em algum momento para algo fazer em benefício próprio, mas também em benefício da coletividade. Isso não necessariamente é na área religiosa. Não necessariamente é na área religiosa. Mas todo empenho, toda iniciativa que tivermos em favor da felicidade de alguém, em favor do atenuar das aflições, em favor da paz dentro de casa, a começar, mas também na nossa paz interior, não se desesperar tanto, não se deixar abater com tanta frequência, confiar mais, resignar-se, aceitar-se e continuar trabalhando apesar da tempestade à volta. E aí observar, dentro de casa, na família, fora de casa, na sociedade, o que é que podemos fazer. Emmanuel, ou melhor, o próprio Chico, perguntado a ele, qual seria o nosso dever maior perante o Espiritismo, perante a doutrina espírita? E ele manda um recado, dizendo que o nosso recado, o nosso dever para com a doutrina espírita é respeitá-la. Respeitar a doutrina espírita e trabalhar. Bom, imagine o que cabe dentro dessa expressão, respeitar o Espiritismo. Dá um congresso isso. O que é respeitar o Espiritismo? Não cabe nessa abordagem hoje. O ideal seria reunirmos vários estudiosos e palestrantes e pessoas que gostam de participar, debater e provocarmos uma discussão em torno disso. O que é respeitar o Espiritismo? E o que é trabalhar pelo Espiritismo? É fazer palestra? Não, isso é secundário. Faz parte. É escrever? Não, também não. O que é trabalhar pelo Espiritismo? É, essencialmente, que a nossa figura de espírita
reflita a esperança para os outros, reflita coerência com o que sabemos, o que não é fácil, porque somos criaturas muito imperfeitas. Ainda somos egoístas, ainda somos criaturas difíceis, convenhamos. Somos criaturas difíceis, todos nós. Não vamos nos dar ares de santidade, de superioridade, porque não somos. E isto não é motivo de desânimo, isto é motivo de perseverança, de estímulo para continuar. Eu selecionei aqui algumas frases ditas por Chico, vou apenas ler, eximindo-me de comentá-las, porque elas falam mais do que qualquer comentário. Não exija dos outros qualidades que ainda não possui. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Deus nos concede a cada dia uma página da vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. O Cristo não pediu muita coisa. Frases dele, pessoa. Não exigiu que escalássemos o Everest, que fizéssemos grandes sacrifícios. Ele só pediu que a gente se amasse uns aos outros. Agradeço, disse o Chico, todas as dificuldades que enfrentei. Se não fossem elas, eu não teria saído do lugar. Eu permito a todos serem como quiserem, e é a mim como devo ser. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos que precisas. Frases do Chico. Dizem bem desta mente amorosa, generosa. As suas histórias são muitas. São muitos os casos comoventes, lindos, que estão à disposição nos livros, nas biografias, nas palestras contados por companheiros que conviveram com ele. São muitas histórias. Eu quis evitar contar histórias hoje, só contei a história do café péssimo da estrada, para apenas mostrar a preocupação que ele tinha com o próximo, o desejo ardente de ser útil, a preocupação, saía para visitar favelas, era chamado e ia, nunca se recusou, preocupava-se com a tranquilidade alheia. Mas quisemos fazer uma ligação deste histórico do planeta com a evolução que permitiu o surgimento da doutrina espírita com a codificação de Allan Kardec. E que depois propiciou a vinda do médium Chico Xavier. Exemplo para todos nós. Lendo a biografia dele, lendo os casos dele, muito aprenderemos. Agora, com a facilidade da internet, não precisamos nem comprar livros. Basta pesquisar na internet histórias, casos e causos de Chico. Tem um monte. Com YouTube, sem YouTube, textual, com imagens, como quisermos. Porque é muito rica a vida dele. Rica no sentido de exemplo. Não é rica materialmente. Um homem que doou todos os direitos para obras de caridade. Um homem que não se prendeu a nada. Um homem que viveu para servir. Então, a iniciativa do vereador, que criou a lei municipal, fazendo a Semana Chico Xavier, é muito feliz. E temos que valorizar. Nessa semana que se passou, está passando, vários outros amigos falaram de Chico Xavier, sobre vários ângulos, porque há muito o que dizer. É inesgotável o legado de exemplos e comportamentos à disposição de todos nós. E nós temos a oportunidade de conhecer tudo isso. Recentemente, esteve aqui em Matão a doutora Thaís Moriyama, que é psiquiatra. Eu vou passar o link da entrevista para quem colocou o WhatsApp aí. E ela, sabendo que haveria a Semana Chico Xavier, ela nos entregou vários livros de Chico que estão à disposição lá no fundo. A preço muito módico, a R$10, quem quiser adquirir. A receita é destinada ao jornal Tribuna do Espiritismo, que vocês receberam aí. Quando ela soube do trabalho de divulgação do jornal, ela falou, eu vou doar 120 livros do Chico, esses livros estão aí. E quem quiser, a R$10. Eu ia extrair aqui desses dois livros, Respostas da Vida e Busca e Acharás. No fim, acabei usando.
a intuição, a inspiração leva a gente por outros caminhos que a gente nem imagina, né? A gente programa uma coisa, chega aqui na frente e sai outra. Os espíritos conduzem da maneira que acham melhor, né? Então, os que desejarem poderão adquirir, cada exemplar a R$10. E a receita é destinada ao jornal que vocês receberam aí, o Tribuna do Espiritismo, que reforça o convite a esse momento histórico de Matão. A Rose nos falou do evento dia 4 de agosto na Sorema, e será um evento de grande porte. Nós estamos em Matão, não percam a oportunidade. Em setembro teremos o encontro anual Kaibarschutel, este ano focado na personalidade marcante de Kaibarschutel, com palestras de 45 minutos. A programação já está no site. Quem pôs o WhatsApp aí, depois eu vou mandar o clipe institucional, oficial. A inscrição é de R$35 e vai cobrir 2 coffee break, um no sábado e outro no domingo. Bem reforçado, a pessoa não vai gastar com alimentação. Esse valor é necessário porque o evento exige muito em termos de custos. Nós vamos ter um telão de LED, vamos ter som alugado, cadeiras alugadas, etc. Além de um show de ilusionismo que será apresentado para as crianças e para os adultos, com o mágico Felipe Lebel, de Araraquara, e tudo isso com custos. Por isso que o evento tem essa taxa, né, oferecendo inclusive alimentação. Mas este evento, que vai ter várias, não é só palestras, tem várias coisas, inclusive não divulgadas. O programa está no jornal aí no meio, na página 7, mas algumas coisas não estão divulgadas porque são surpresas. Porque o evento não é só palestra, tem várias coisas que acontecem durante o evento, surpreendendo o público. É a 8ª edição do evento. Nós estamos cogitando de não fazer o ano que vem, dar uma trégua, porque é um evento de alto custo, é um evento difícil, exige muito, são muitos detalhes. Então, talvez, estou tentando sensibilizar a equipe de não fazer o ano que vem. A proposta foi minha, não está sendo muito aceita, o pessoal quer fazer, mas eu estou querendo dar um tempo, dar uma descansada, até para mudar o modelo. Já fizemos 8 anos do mesmo jeito. Mas vamos ver como é que vai ser, né? A maioria vence, né? Então tem aí o programa no jornal, vejam e aproveitem a oportunidade. Mas façam a inscrição até o dia 31 deste mês, porque dia 1º de agosto o preço dobra. Por que fazemos isso? Foi um critério para que as pessoas se inscrevam com antecedência. Para não chegarmos à véspera do evento, quantas pessoas vão participar? Não sei. Porque no dia não serão aceitas inscrições. Então é uma maneira de estimular que as pessoas se inscrevam antes, porque como é uma quantia grande de pessoas, nós esperamos chegar a 1000 inscritos esse ano, como é um evento de grande porte, nós precisamos dessa antecedência de participantes para organizar aluguel de cadeiras, para organizar comestíveis, etc. É uma série de coisas que envolvem um evento deste porte. Para não ocorrer como alguns eventos que no dia os coordenadores ficam correndo desesperados atrás de cadeira. Não, pelo amor de Deus, não quero viver isso. No dia chegar e viver o evento. Então, vai chegar um dia que as inscrições vão fechar e aí não aceitamos mais, nem no dia. Então, quero sugerir a vocês que façam inscrição, não percam. Nós vamos ter também o Arthur Valadares, o Joaquim Bueno, que é uma pérola nova que apareceu, também fala do Evangelho com muita profundidade, o Paulo César Fernandes, a Irvênia Prada, que também vai falar com as crianças também podem se inscrever. A inscrição das crianças é gratuita até 12 anos, mas a inscrição das crianças é obrigatória para a gente ter dimensão da quantidade de crianças e a faixa etária para dividir atividades. Então, é um evento que acontece aqui em Matão, neste ano de 150 anos de nascimento de Kaibarschutel. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, desejar a todos uma ótima noite de domingo, uma semana repleta de bênçãos e de alegrias. E vou repetir aqui aquilo que digo sempre no final de minhas palestras. Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. A tempestade que aí está fora, que aí está, vai passar. É uma nuvem passageira, como diz a música. Prossigamos. Eu me incluo, é óbvio. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao Orson pela mensagem da noite, pela sua contribuição com a USE Municipal de Matão, dentro da 12ª Semana Chico Xavier. Agradeço a presença de todos, lembrando que após o passe, para aqueles que acharem necessário tomar o passe, chocolate fluidificado lá no fundo também, tá? E uma bolachinha lá, tá? Então, quem for tomar o passe, depois vai lá. Quem não for, já vai após aí a nossa prece final. Convido os companheiros que colaboram com os passes, que por favor se dirijam até a sala. E eu convido o Gustavo Marichen também, presidente da USE Municipal de Matão, para fazermos a entrega ao Orson do diploma Um Homem Chamado Amor, pela sua contribuição dentro da Semana Chico Xavier. O Orson falou das inscrições do EAC, que é pelo site, para o encontro Espíritas em Ação. Quem não fizer hoje e tal, nós vamos estar recebendo as inscrições durante aí o tempo que precede o evento na Secretaria do Centro, tá? Então nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento, trazendo até a nossa mente a figura meiga, querida e amorável do nosso Mestre Jesus, e dizermos o quanto nós somos agradecidos por mais essa oportunidade bendita de aqui nos reunirmos mais uma vez e termos a felicidade de recordarmos esses ensinamentos importantes sobre a vida do nosso querido Chico Xavier. E aproveitar do instante da prece para também dirigir os nossos pensamentos, as nossas energias do bem, em benefício daqueles que sofrem, aqueles que encontram-se enfermos nos hospitais ou em suas residências, irmãos nossos que perambulam pelas ruas, muitas vezes envolvidos pelos vícios, aqueles outros que encontram-se nos presídios, nos asilos, enfim, Senhor, onde existir dor, sofrimento, desânimo, desesperança, falta de fé, que os Espíritos Consoladores e amigos derramem seus fluidos e encontrem esses nossos irmãos forças, coragem, determinação para suportarem as suas provas. Assim, agradecidos e felizes por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, por mais esse momento, pedimos permissão para encerrar essa parte da reunião da noite de hoje. Que assim seja.